E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre uma coisa que tem surgido demais no consultório, que é uma percepção dos pais de que nesse momento da quarentena as crianças estão sem tantas atividades, estão mais em casa e o comportamento delas está piorando. Será que isso está acontecendo? Quais são as causas possíveis e prováveis para isso? Vamos conversar hoje sobre 3 causas possíveis para a piora do comportamento do seu filho no momento da quarentena. Vamos lá? Então, a primeira causa, a primeira justificativa para essa possível piora do comportamento do seu filho é que, na verdade, o comportamento dele não piorou. A gente que está passando mais tempo em casa com a nossa criança. Vamos ser bem sinceros, a gente está acostumado a sair, trabalhar, fazer nossas atividades físicas, a fazer compras, a ter a nossa rotina, e a criança está acostumada a ter a rotina dela também. De ir para a escola, de ter sua atividade física, aula de música, natação, enfim, suas atividades. E quando a gente chega à noite em casa, a gente tá junto naquele momento, brinca um pouco com a criança, ensina a lição, assiste um pouco e a criança vai dormir, ela já está mais tranquila, já está um pouco mais sossegada. No final de semana a gente tem aquele tempo maior com a criança, brinca, passeia e depois a gente volta à nossa rotina normal. Agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento em que a gente está 24 horas colado com a nossa criança dentro de casa. E a gente tem que lembrar o seguinte, a criança saudável é natural, é normal que ela explore o ambiente, que ela explore as atividades, que ela queira conhecer as experiências que estão circundando ela. Então, o que acontece? A criança, normalmente, ela vai extravasar essa necessidade de conhecimento, de exploração do ambiente nas suas atividades ao longo do dia, na escola, com seus colegas, aprendendo um novo instrumento, praticando atividade física. Quando a gente põe a criança 24 horas em casa, a gente vai estar vendo esse comportamento de exploração ambiental, de querer conhecer as coisas, de ter curiosidade o tempo todo em casa. E a gente muitas vezes não vai estar acostumado com isso. Então, a gente tem uma percepção de que o comportamento da criança está mais inquieto, de que a criança piorou o comportamento, sendo que, na verdade, a criança, ela simplesmente está sendo quem ela é, só que 24 horas dentro de casa. Então, às vezes a gente tem essa percepção de que o comportamento piorou, sendo que, na verdade, não. A nossa criança, a gente está conhecendo agora como é que é o funcionamento dela 24 horas por dia dentro de casa. E aí vai entrar um próximo ponto que a gente vai falar, que é uma segunda possível causa para a piora do comportamento do teu filho. Uma segunda causa possível para a piora do comportamento do seu filho é o que a gente chama de descarga motora. Todo ser humano tem suas tensões internas e isso se alivia através de muitas atividades e às vezes também na parte motora. Por exemplo, às vezes a gente está aqui com a preocupação e tudo, a gente vai ler, isso alivia a nossa tensão, não é verdade? Às vezes a gente está muito tenso, muito angustiado, vai fazer uma atividade física, vai jogar, bater uma bola, vai correr um pouco, e isso também alivia as nossas tensões internas. Muitas vezes, quando a gente se vê privado dessas situações, a gente já fica naturalmente mais inquieto. Isso com a criança também é verdadeiro. E como é que a criança libera suas tensões internas, libera essa inquietude natural da criança? Através do brincar, através de estar fazendo suas atividades, através de estar na escola com seus colegas brincando de pega, brincando de correr, fazendo atividades lúdicas, na aula de música, na natação, enfim, em diversos ambientes. Hoje a gente também está vivendo uma situação em que a criança está sendo privada de suas atividades do dia a dia, ela passa o dia inteiro em casa. E isso geram inquietude, geram um aumento na tensão interna da criança que tende a se manifestar do ponto de vista motor. Ou seja, a criança ela realmente pode ficar mais inquieta porque ela está sendo privada das atividades ao longo do dia a dia dela. E como é que a gente pode tentar ajudar o nosso filho nesse sentido? Uma coisa que a gente percebe muito que tem agravado, que tem piorado realmente essas tensões, essas angústias da criança, tem sido a quebra da rotina da criança. A criança no dia a dia ela tem um horário para ir dormir, um horário para acordar, um horário para assistir às aulas, um horário para se alimentar, para fazer seus lanches, um horário para brincar. Ela tem uma limitação do que ela deve brincar naquele momento, em determinado momento, tem o seu horário livre, mas isso é algo que nessa quarentena diminuiu demais. Então, a gente pode ajudar o nosso filho estabelecendo uma rotina mais ou menos estruturada ao longo do nosso dia a dia. Um horário certo para que a criança ela possa acordar, um pequeno momento naquele momento da manhã para ela poder fazer suas atividades, fazer suas lições, um horário certo do lanche,
ter um momento para que ela possa fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, andar de bicicleta, brincar de pega, mas que sejam horários estruturados ao longo do dia. O fato da criança saber o que ela pode esperar do seu dia é bom para ajudar a criança na sua organização interna e aliviar essas tensões, como também vai ser muito positivo quando a quarentena passar e a criança tiver de voltar para suas atividades normais. Uma coisa que a gente tem que priorizar também, como eu já falei, são as atividades físicas. A criança ela precisa ter algo físico ao longo do seu dia para liberar essa descarga motora, para ajudar nas suas tensões internas. Então, por mais que a gente às vezes esteja preocupado com a questão da quarentena, mas tem um momento ali em que a criança ela possa brincar um pouco, correr um pouco, andar de bicicleta, a gente ter algo que estimule a parte física da criança ajuda e muito a criança a aliviar essas tensões. E isso tende a melhorar esse comportamento inquieto que a criança ela pode manifestar como sendo uma consequência do aumento da tensão que ela está tendo por uma quebra na rotina, por uma falta de expectativa do que ela vai fazer ao longo do dia e porque ela não está tendo atividades físicas que possam ajudar ela a drenar toda essa energia que é normal, é vital na criança saudável. Por fim, a terceira possível causa para a piora do comportamento do seu filho nesse momento da quarentena. A criança ela pode estar, de fato, desenvolvendo um transtorno ou agravando um transtorno que já existia. Esse momento não está sendo fácil, é um momento que é difícil, que está pondo à prova a nossa saúde emocional e as nossas crianças também não estão imunes a esse momento que a gente está passando. E o que acontece? Para muitas crianças, o sofrimento, a tensão, a angústia, quando ela se torna patológica, ela se manifesta de uma forma que a gente chama externalizante. O que é isso? A criança é como se ela sofresse para fora, ela não somente fica amuadinha, só fica quieta no canto dela, sofrendo para dentro, mas ela também sofre para fora, se é que a gente pode dizer isso. Então a criança que acaba ficando um pouco mais inquieta, um pouco mais irritadiça, bagunça mais, faz mais birras, e isso pode ser um sinal de um sofrimento patológico que a criança pode estar tendo naquele momento. Ou a criança ela já pode ter um transtorno que já fosse diagnosticado ou não, mas que o ambiente estava sendo favorável, os professores estavam ajudando, os pais, a gente dentro de casa estruturando uma rotina, estruturando todo um estilo de vida mais saudável para a criança, tivesse cobrindo aquele transtorno, digamos assim, como por exemplo um transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade e que a criança estivesse dando conta de boas porque a gente estava ajudando ali. E de repente a gente chega num momento em que a gente está sem rotina, a gente está sem atividade, a gente está sem aulas e a criança ela tende a manifestar muito mais esse quadro que já existia, mas se agravou nesse momento da quarentena. Então, ela pode de fato estar abrindo um quadro patológico ou ela pode estar manifestando um quadro que ela já tinha. E isso não é o que vai acontecer sempre, mas pode estar acontecendo também. E quando a gente percebe que essa alteração do comportamento ela não se encaixa tão bem naqueles dois primeiros fatores que a gente já falou e que chama a atenção para uma gravidade maior, é quando a gente realmente precisa pensar numa avaliação psiquiátrica para a gente poder definir direitinho como é que a gente pode manejar essa alteração de comportamento. A gente pode fazer manejos comportamentais, a gente pode indicar terapia, a gente pode pensar até num tratamento medicamentoso em quadros mais significativos. É importante a gente ressaltar que essas três características elas não são isoladas, nenhuma exclui a outra. A criança ela pode ter um quadro que precisa de tratamento, como ela pode estar com aumento das suas tensões internas, aumentando essa questão da descarga motora, como também a gente às vezes não via tanto esses sintomas e agora a criança também está dentro de casa e ela está manifestando mais os sintomas, a gente consegue perceber mais esses sintomas. São coisas que não são excludentes, que podem acontecer em conjunto. Mas o objetivo desse vídeo foi mostrar pra gente que na maior parte das vezes a possível piora do comportamento não é necessariamente uma piora do comportamento, mas uma percepção maior que a gente está tendo da alteração de comportamento ou de um comportamento normal, porque a gente está mais tempo dentro de casa. Ficou alguma dúvida? Vocês gostaram desse vídeo? Então comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessas informações para que a gente possa continuar conversando e esclarecendo um pouquinho mais de dúvidas. Compartilhe esse vídeo também, porque é importante que os pais saibam que na maior parte das vezes o comportamento da criança não piorou e o comportamento não é patológico. A gente que precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para poder lidar com esse dia a dia, esse novo normal que está acontecendo agora. Um grande abraço!